criar um negócio do absoluto zero. Hoje eu vou te dar o passo a passo, tá? Como você pode conseguir criar o seu negócio e um negócio de sucesso. E para isso, hoje eu trouxe a história do fundador da Cacau Show. Olha que história interessante para te inspirar a criar você também a sua história de sucesso com o seu negócio. O nome dele é Alexandre Costa, ele é fundador da Cacau Show. E aos 17 anos de idade, ele já trabalhava numa empresa e ele resolveu revender ovos de Páscoa. E aí, ele conseguiu uma encomenda de 2.000 ovos de Páscoa. Quando ele chega até a empresa para produzir os 2.000 ovos, a empresa diz que não é possível produzir os 2.000 ovos por conta do peso e do tamanho da encomenda que ele tinha pegado, que era muito pequeno. E aí, aos 17 anos de idade, ele resolve por conta própria, para cumprir com a palavra, né, com a pessoa com quem ele pegou essa encomenda, ele resolve por conta própria, numa salinha, na empresa dos pais, fazer os 2.000 ovos por conta própria. E aí ele contrata uma senhora para fazer os ovos de Páscoa. Ela já fazia ovos caseiros. E aí ele compra toda a matéria-prima para ela fazer os 2.000 ovos e eles fazem. São 3 dias que eles demoram para fazer os 2.000 ovos numa jornada de trabalho de 18 horas. Após 3 dias, eles conseguem concluir esses 2.000 ovos e ele entrega. Então, ele cumpre com a palavra dele e ele entrega para a pessoa com quem ele tinha dado a palavra dele, que ele pegou esses 2.000 ovos. E aí, nasceu a ideia dele de ter a Cacau Show. Foi daí em diante que ele resolveu ter e abrir a Cacau Show. Olha só, aos 17 anos de idade, um menino ainda, né, praticamente. Ele já tinha dentro de si o compromisso com o cliente. Olha que interessante. Ele podia muito bem chegar para essa pessoa e falar: olha, a empresa não diz que não vai dar para fazer os seus 2.000 ovos. E eu não vou poder te entregar. Mas não. Ele já aos 17 anos de idade, ele resolveu cumprir com a palavra dele, ele deu um jeito, mas ele não deixou o cliente na mão. Ele viu uma oportunidade ali que para a empresa não era uma oportunidade, mas para ele era. Ele viu ali uma demanda que havia, uma necessidade que havia de fazer ovos menores, com peso menor, que a empresa não fazia, a empresa fazia ovos grandes. E aí, quando ele vê essa oportunidade, essa demanda de fazer os ovos de Páscoa menor, ele então, para cumprir com a palavra dele, até então era só cumprir com a palavra dele. Não tinha empresa, não tinha nome, não tinha nada. Ele só não queria descumprir com o cliente que ele tinha pegado para fazer os 2.000 ovos. E aí, nessa de honrar a palavra dele, ele assume o risco. Ele contrata aos 17 anos uma senhora para fazer. Veja bem, que já fazia ovos caseiros para fazer os ovos para ele. Ele compra toda a matéria-prima. E em 3 dias de muito trabalho, ele colocou a mão na massa. Ele fez os ovos, ele fabricou com ela, ele ajudou ela. E depois de 3 dias, 18 horas trabalhado por dia. Você já parou para fazer as contas? 18 horas por dia trabalhado? É muitas horas. É muitas horas trabalhado. Eles trabalharam muito, suaram muito para dar conta de entregar em 3 dias. Então, muitas vezes você está aí. Poxa, não tenho dinheiro para começar. Poxa, não sei como começar. Ele começou numa salinha. Foi o suficiente para ele começar.
Uma salinha, você deve ter uma salinha aí na sua casa que você pode começar o seu negócio. Você não precisa alugar um ponto. Você não precisa ter já um local. Você pode começar numa salinha como ele começou. O fundador da Cacau Show, Alexandre Costa, começou a empresa numa salinha na empresa dos pais dele. Começou ali, o intuito era só cumprir com a palavra dele, fazer os 2.000 ovos e entregar, mas aí ele viu uma oportunidade. Talvez você está colocando tantos empecilhos para começar o seu negócio que não existem, está só na sua cabeça. Uma empresa, ela pode começar numa salinha, ela pode começar numa garagem, ela pode começar numa cozinha simples, mas ela pode começar, ela tem que começar em algum lugar. E todos que são sucesso começam pequeno. Olha só que exemplo maravilhoso, ele começou pequeno numa salinha, comprou todo o material para fazer 2.000 ovos. Não tinha empresa, não tinha franquia, não tinha uma rede de sucesso, não tinha grandes clientes. Apenas um cliente. Você só precisa de um cliente para comprar o seu produto. Você só precisa de um cliente que queira comprar o seu serviço. E desse cliente, você cumpre com a sua palavra, entrega o que você prometeu entregar. E aí está feito um negócio, começa-se um negócio. E aí, sabe o que é mais interessante? Ele começou do zero. Ele apenas tinha uma demanda, um pedido de 2.000 ovos para ele fazer. Ele só tinha isso. E ele foi lá e deu a cara e a coragem, ainda contratou uma pessoa para fazer, porque ele mesmo não sabia fazer. Ele contratou alguém para fazer e ele ajudou a fazer. Talvez você tenha o desejo de criar um negócio, mas você quer você se especializar para você fazer o negócio. Não precisa, olha que exemplo lindo. Ele mesmo não sabia fazer, mas ele tinha os 2.000 pedidos. Ele tinha a ideia, ele tinha a demanda, ele tinha dado a palavra dele. Talvez você tenha só uma ideia, mas você não é o que sabe fazer. Você pode contratar alguém que sabe fazer. Talvez você não é aquele que tem o dinheiro. Ele também não tinha. Ele não tinha nada, ele só era um funcionário da empresa, ele ganhava o salário dele, com certeza ele pegou o salário dele e comprou a matéria-prima, a primeira matéria-prima para fazer os 2.000 ovos. E aí, depois de fazer os 2.000 ovos, ele ganhou um lucro de 500 dólares, olha só. E com esse lucro, aí ele foi lá e comprou mais chocolate. E fez mais chocolate. E vendeu e ganhou mais lucro. Foi lá e comprou mais chocolate, vendeu e ganhou mais lucro. E assim ele começou a Cacau Show. E ele conta que no primeiro ano, a primeira loja foi em 2001. Depois de um ano ele já tinha 18 pontos. Depois de mais um ano ele tinha 46 pontos. Depois de mais um, 130. Depois 230. Em 2010, foram mais de 1.000 lojas, franquias da Cacau Show. Sem ter herdado herança de família, sem ter contado com dinheiro de família emprestado. Mas ele começou de maneira humilde. É isso que eu quero falar para você. Você pode começar de maneira humilde. Você não precisa começar grande, você não precisa pegar dinheiro emprestado de ninguém. Você não precisa esperar receber uma herança ou esperar herdar a empresa da família para você ser empreendedor. Você pode começar de maneira humilde. Você não precisa ser a pessoa que faz na sua empresa, ser o especialista que faz. Você não precisa se especializar para você criar uma empresa. Você pode criar uma empresa e você contratar alguém que sabe fazer. Contratar um especialista que sabe fazer. Como ele fez, ele contratou a senhora que sabia fazer chocolate. Ele não sabia, mas ele contratou a senhora que sabia fazer. Você, para se tornar um empreendedor, você não precisa você saber fazer. Você pode contratar alguém que sabe fazer. E você só ajuda, e você vende. E você vai atrás de cliente, e você vai atrás de vender.
Então, olha que história inspiradora, alguém que começou do zero. Fundador da Cacau Show, Alexandre Costa, começou do zero, de maneira humilde, começou numa salinha, começou com um único pedido, um único cliente. É assim que todo mundo começa, com o primeiro cliente, quando você tem o primeiro cliente que quer comprar seu produto, que quer comprar o seu serviço. É assim que as pessoas começam, quando você tem a primeira demanda, quando você tem seu primeiro pedido do seu produto ou do seu serviço, você vai lá e realiza. E daquele você ganha, você tira o lucro e vai lá e faz de novo, compra mais matéria-prima, compra mais material e repõe, faz de novo e ganha, faz de novo e ganha, e aí se cria um negócio. Você não precisa ser filho de papai, você não precisa nascer rico, você não precisa de dinheiro emprestado, você não precisa ser especialista em alguma coisa. Mas se você é um especialista, tudo bem também. Se você é um especialista, você vai lá e você cria a empresa porque você é o especialista que realiza o trabalho, o serviço. Você é a pessoa que vai comprar o produto para revender, você é a pessoa que sabe fazer o produto para vender. Ótimo! Ótimo também, se você é o cara que faz e que idealiza e que realiza e que fabrica, ótimo também. Então não tem uma fórmula certa. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que criaram um negócio do absoluto zero, sem dinheiro, sem saber fazer. Olha que exemplo lindo, sem saber fazer. Como o dono, o fundador da Cacau Show, ele não sabia fazer, mas ele contratou a mulher, a senhorinha que sabia fazer os chocolates. E ele tinha um pedido de 2.000 ovos e ele foi lá e contratou ela e ela realizou. Ele só ajudou, ele foi lá e entregou os 2.000 ovos e a Cacau Show foi criada do absoluto zero. E assim, você pode criar o seu negócio do absoluto zero. Vai lá e cria o seu negócio. Crie agora, eu recomendo que você crie o seu negócio do absoluto zero, não fique esperando, você pode criar de maneira humilde, começar de maneira simples, começar sem muitas regalias, sem muitos investimentos, começa do jeito que você tem, com o que você